Fala galera! Vim mostrar para vocês que o YouTube criou uma nova ferramenta e que você que é inscrito do canal e curte o nosso conteúdo pode nos ajudar a crescer ainda mais. Estou falando do Valeu Demais. Com apenas um clique, você pode nos ajudar e ainda enviar uma mensagem personalizada em um vídeo específico que você curtiu. Agora, além de deixar o seu like, ajude também deixando um Valeu Demais. Uma boa semana para você e vamos curtir o vídeo. Leovigildo Lins Gama Júnior, também conhecido como Júnior, Maestro Júnior ou Júnior Capacete, nascido em João Pessoa, no dia 29 de junho de 1954, é um ex-jogador e ex-treinador brasileiro que atuava como lateral esquerdo. Júnior desembarcou na cidade do Rio de Janeiro ainda quando criança, criando o hábito de jogar futebol na Orla Carioca. Foi assistindo a uma dessas peladas que o então técnico da base do Flamengo, Modesto Bria, convidou o ambidestro Júnior para testes entre os jovens rubro-negros. Neste meio tempo, porém, chegou a jogar futebol de salão no Sírio-Libanês. A habilidade e a visão de jogo apuradas fizeram com que ele fosse aceito. Nas categorias de base, atuava como volante. Em apenas um ano nas categorias de base, teve sua primeira oportunidade entre os profissionais. Atuando como lateral direito, estreou em 74, obtendo destaque logo de cara. Em 76, 2 anos após sua profissionalização, uma mudança definitiva marcaria sua carreira. O treinador Cláudio Coutinho improvisou Júnior na lateral esquerda, deixando no banco de reservas Vanderlei Luxemburgo. Nesta posição, Júnior se mostrou um jogador muito mais útil ao time. Em 81, recebeu até propostas do Real Madrid, mas o coração falou mais alto. Em 84 não teve jeito. O Flamengo precisava de dinheiro, e após 10 anos e 44 gols marcados, ele foi vendido para o Torino, da Itália. Aproximadamente 2 milhões de dólares, o Torino adquiriu o lateral brasileiro, de 30 anos, para ser a principal peça de seu time. Com uma idade mais avançada, Júnior pediu para ser deslocado para atuar mais avançado, preservando-se mais para poder continuar sua carreira por mais tempo. Passou a ser chamado também de Léo Júnior. E foi assim, atuando no meio de campo, que logo no ano de sua estreia, conduziu o time de Turim ao vice-campeonato italiano. Ele marcou 7 gols e foi, ao lado do meio-campista Giuseppe Dossena, o maestro do time treinado por Luigi Radice. Não à toa ele foi eleito o melhor jogador daquele campeonato, que contava com jogadores do quilate de Maradona, Platini, Rummenigge, Falcão e Zico. O primeiro ano de Júnior na Itália, apesar da idolatria da torcida do time de Turim, teve também algumas turbulências sérias. Ele sofreu racismo em 2 oportunidades. Em 87, alguns desentendimentos com o treinador Luigi Radice o fizeram ser negociado com o Pescara, que havia acabado de subir para a Série A. Júnior tornou-se, assim, o primeiro estrangeiro a vestir a camisa do clube. Ganhou logo de cara a faixa de capitão e ajudou o clube a manter-se na primeira divisão. Em sua despedida do futebol italiano, ele recebeu uma bela homenagem do Pescara, uma partida entre as seleções de Brasil e Itália da Copa de 82. Em 89, aos 35 anos e a pedido de seu filho, que nunca o vira jogar pelo Flamengo, Júnior voltou para comandar a equipe rubro-negra nas conquistas da Copa do Brasil de 90, o Campeonato Estadual de 91 e o Brasileirão de 92. Em 92, atuando como meia, liderou o Flamengo ao título brasileiro, no Brasileirão daquele ano. Tal fato é considerado um feito, tendo em vista a idade avançada do então meia, com 38 anos. Neste último foi um autêntico maestro, pois de seus pés surgiriam as jogadas que surpreenderiam os rivais na reta final daquele campeonato. Júnior, aliás, marcou gols nos 2 jogos decisivos contra o rival Botafogo, 3-0 e 2-2. O Vovô Garoto, como ficou conhecido na segunda fase em que esteve no time rubro-negro, viveu muitos dias de glória no clube, fazendo 77 gols ao todo com a camisa rubro-negra. Pela seleção brasileira principal, Júnior jogou 88 partidas entre os anos de 79 e 92, registrando 8 gols. Sua maior conquista com a amarelinha foi o vice-campeonato da Copa América de 83. Porém, todo o encantamento que ele trouxe junto com toda aquela geração só pode ser comparado às seleções de 58, 62 e 70. Júnior encerrou sua carreira futebolística em 93.
Chegou a receber propostas para defender outras equipes, entre elas o Botafogo, mas não desistiu de sua aposentadoria. Depois de sua aposentadoria dos campos, Júnior partiu para uma grande empreitada, a de alavancar o até então incipiente futebol de areia à condição de esporte reconhecido e sucesso de público. Participou das primeiras grandes conquistas da seleção brasileira de beach soccer, tendo depois a companhia de outros grandes craques do campo, como Zico e Cláudio Adão. É considerado por muitos o maior jogador da história do beach soccer. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira do maestro rubro-negro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Flamengo: Mundial de Clubes, 81. Copa Libertadores da América, 81. Campeonato Brasileiro, 80, 82, 83 e 92. Copa do Brasil, 90. Campeonato Carioca, 74, 78, 79, 79, especial, 81 e 91. Pelo Torino: Copa Mitropa, 1991. Pela Seleção Brasileira: Taça da Inglaterra, 81. Taça da França, 81. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.